Então, turma, depois que nós vimos o Nietzsche, nós vamos ver aqui o Sartre, que nasceu um pouquinho depois, né? O Nietzsche morre em 1900, o Sartre nasce em 1905, tá? E aí eu sempre gosto de dizer, né, que o período do Sartre, se olhando aí toda a sua trajetória de vida, é um período marcado, acima de tudo, pelas duas grandes guerras. Então, imagina, o Sartre foi professor universitário, o Sartre foi preso na ocupação nazista na França, o Sartre viu o Holocausto, viu quase uma terceira guerra mundial. Então, você percebe que é um período muito complicado, esse do começo do século XX. Na verdade, o século XX quase que inteiro vai ser um momento de muitas dificuldades. Então, olha, eu deixei aqui para fazer uma orientação e trazer um certo dinamismo aqui para a nossa discussão. Vai haver uma inversão existencialista, tá? Essa é uma questão interessante em Sartre, tá? O que eu quero dizer com uma inversão existencialista? O Sartre vai fazer uma crítica a uma série de autores anteriores, inclusive que nós vimos. Platão, Agostinho, Descartes, Hobbes, Locke, Rousseau, todos que, de alguma maneira, falavam na existência de uma essência do ser humano. Tá? Em Agostinho e Platão, né, muito bem conectados, assim como Descartes, posteriormente, a existência de ideias inatas, por exemplo. Tá? Lembra lá Platão, a alma encarna no indivíduo e dá a ele o conhecimento. Em Agostinho, né, Deus vai tocar, vai dar um pedaço da sua sabedoria. Hobbes, Locke, Rousseau, falando que o homem é naturalmente bom, o homem é naturalmente mau. Esse pessoal se equivocou na visão de Sartre. Tá? Essas posições são, em sua visão filosófica, tributárias de uma tradição teológica. Isso é interessante, quer dizer que eles estão, na verdade, colocando pontos de vistas de uma tradição teológica dentro de uma visão filosófica, que não tem prova alguma. A gente não consegue encontrar concretamente a existência de um conhecimento anterior, a existência de algum valor anterior, ou de, então, de uma entidade superior. O que isso significa na prática? Ó, dessa maneira, Sartre afirmou: a existência precede. Tá? Logo, primeiramente, existimos para que, posteriormente, possamos criar nossos valores e ideias. Tá? Essa é uma primeira frase essencial para a gente começar a discussão. Tá? A existência precede a essência. Primeiro vamos existir para que depois a gente possa criar os nossos valores, as nossas ideias, o nosso conhecimento, para criar a nossa moral. Não existe prova alguma da existência de algo anterior ao próprio indivíduo. Tá? Então veja que tanto em Nietzsche como em Sartre eu tenho um distanciamento de um tipo de comportamento filosófico idealista. Tá? Eu estou saindo fora de qualquer idealismo, eu estou dentro de uma posição filosófica que vai defender, acima de tudo, o quê? A realidade material. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente dentro do nosso início da nossa discussão. Então, quanto a isso, tá? Até minha filha quis dar um alô aqui, tá? Tem uma filhinha de 3 anos, e ela quer sempre participar das nossas aulas de filosofia, já está aprendendo filosofia logo cedo. Então, o que o Sartre vai fazer? Ele vai se distanciar desses posicionamentos idealistas. Ele vai pensar no quê? Na realidade material, tá? Na realidade aqui do mundo que nós vivemos. Então, primeiro a gente existe, tá? Para que depois a gente possa buscar algum tipo de essência, né? Como se disse aí na visão de outros filósofos. Então, olha só.
indivíduo, ao não possuir uma essência, um valor, conhecimento, não tendo algo a se apegar, existe, primeiramente, enquanto para si. O que isso significa na prática? Então, quer dizer que eu, ser humano, estou tentando procurar aqui algum valor, algum conhecimento, algo, tá, que eu possa me apegar dentro de uma existência solo, inclusive, de solidão, e a única coisa que eu encontro é o para si. Ele se depara consigo mesmo. É por isso que o Sartre vai dizer que a nossa existência é inadificada. Tá? Então, em o ser e o nada, Sartre conclui que o ser humano está sozinho. Ele se encontra nadificado. Para si. É isso que o Sartre está colocando, tá? Então, é mais um entendimento da discussão que nós vimos aqui na ideia de que a existência precede a essência. Então, eu procuro encontrar algo que eu me apegue, mas a única coisa que eu encontro é o para si. Eu só encontro comigo mesmo. Por isso que o ser humano é nadificado. Então, se ele encontra o para si, a nadificação, por isso que a ideia de que a existência precede a essência, ele só se realiza onde? No fora de si, no mundo, no devir. Por isso que nós estamos a todo instante tentando procurar algum sentido para a nossa existência. Isso é muito interessante, tá? Dessa maneira, o sujeito se realiza fora de si, no devir, né? Lembra, devir? Vira ser. No mundo, onde se projeta, onde busca sentido para a sua vida. Essa é uma grande questão em Sartre. Por isso que eu coloquei um filme aqui que é um clássico do cinema, né, de um cineasta existencialista, inclusive, que foi o Bergman, Ingmar Bergman. E o Bergman, em O Sétimo Selo, ele discute muito essa questão da existência. Né? É um filme de contexto medieval. Não vou contar, vou deixar curioso. Você pode encontrar ele no YouTube. E aqui se debate muito a questão de Deus. Para Sartre, Deus não existe. Deus é uma invenção. Deus, inclusive, é um refúgio. Nós nos apegamos a Deus numa tentativa do quê? Numa tentativa de dar um sentido à existência, de fugir da nadificação. Eu estou a todo instante tentando fugir da nadificação. Tentando me projetar em direção a algo. Deus, o diabo, ou qualquer outra entidade, né, e o Sartre mostra isso, na sua visão, eles foram criados como forma de dominação, inclusive, do homem pelo próprio homem. Tá? Então, eu vou nascer para mim, né, ou para si, e vou me realizar no mundo fora de si. Então, eu estou todo instante me projetando no mundo, buscando um sentido para a existência. É justamente aí que a gente vai criar um grande problema. Por quê? Porque se Deus não existe, ou qualquer outra entidade superior ao indivíduo, o Sartre vai fazer uma reflexão e ele vai buscar isso na obra do Dostoiévski, grande escritor russo, um dos grandes nomes da literatura mundial, e o Dostoiévski traz temáticas existencialistas para a sua obra. Tá? E dentro dessa discussão, o Sartre pega uma reflexão de Dostoiévski, tá? Que vai dizer assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Quer dizer que, se não houver Deus, não há uma definição de moralidade. Se não houver Deus, eu posso fazer o que quiser, porque não há punição, não há noção de pecado. Sartre pega essa reflexão de Dostoiévski e vai dizer o seguinte,
O homem está condenado a ser livre. Nós estamos condenados à liberdade. E por que nós estamos condenados à liberdade? Porque não existe Deus, não existe diabo, não existe nada anterior ao homem. Então eu fui jogado ao mundo, eu não pedi para nascer. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou ser livre. Eu vou viver do jeito que eu bem entender. Isso é muito bom, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente complexo. Por que é extremamente complexo? Porque isso vai nos trazer uma angústia. Por que é angustiante? Porque eu vou ter que decidir um projeto para a minha vida. Eu vou ter que decidir o que eu vou fazer. Isso não é simples. Tá? Não é angustiante você decidir um projeto de carreira? Qual carreira você vai seguir? O que você vai pensar no vestibular? Em qual cidade? Você vai ficar em Ribeirão? Tá? Vai ficar em Rio Preto? Vai ficar em São Paulo? Tá? Você vai continuar morando com os pais? Vai tentar uma vida diferente? Você vai namorar? Ou vai ficar solteiro? Pretende se casar? E aí? Com qual roupa você vai sair hoje à noite? Esse é o grande lance. Tá? Sartre vai utilizar essa ideia de angústia. A angústia está relacionada às infinitas possibilidades de escolher um projeto para você deixar de ser o nada, um projeto para você preencher a sua existência. Na literatura, Sartre vai jogar isso para a náusea, uma grande obra sartreana. Tá? Então, a náusea. Então, o Roquentin, que é o personagem principal ali da obra, né? Ele chega a uma náusea, né? Ele se sente mal, aquele mal-estar, vontade de vomitar e tal. Por quê? Porque ele descobre que todas as coisas são passageiras, que esse mundo é passageiro, e ele tem que dar um projeto para a sua vida, ele tem que se projetar em direção a algo, ele tem infinitas possibilidades de ser. Então, a náusea também está relacionada às dificuldades, às angústias da vida de projetar-se em direção a algo na existência. Veja como que isso é muito forte e é uma coisa extremamente complexa dentro da filosofia existencialista. Então, no existencialismo sartreano, há uma definição de ateísmo, há uma definição de inadificação, e daí a gente tenta, dentro dessa existência, dar um sentido para a nossa vida. E aí a gente tem a ideia de escolha, compromisso e moralidade. O que é isso? Somos livres. Podemos caminhar para qualquer direção. Ou seja, podemos fazer aquilo certo. Entretanto, o existencialismo é um humanismo. Isto é, feito de escolhas unicamente humanas. Portanto, podemos fazer aquilo que quisermos. Guarde isso aqui, você que vai fazer o fim. Mas somos responsáveis por todos os nossos projetos, todos os nossos atos. Deixa eu dar um destaque para isso aqui. Se não tem Deus, galera, se não tem diabo, só tem o homem. O homem pode fazer aquilo que ele quiser, mas ele vai ser responsável por todos os seus atos. Então, você quer ser uma pessoa violenta? Seja. Responsabilidade sua. Você quer ser uma pessoa pacifista? Quero. Vai ser a sua responsabilidade. Então, quer dizer que tudo aquilo que acontece na humanidade é de responsabilidade unicamente humana. Holocausto, responsabilidade humana. Bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, responsabilidade humana. O que nós fazemos com o projeto da nossa vida individual é o que nós projetamos para o mundo. Então, o Sartre, nas suas escolhas, ele acabou escolhendo um projeto
de vida associada ao socialismo, porque ele acreditava que era aquilo que ele queria como moralidade, aquilo que ele queria para a própria humanidade. Então, Sartre vai dizer que as pessoas que negam as suas responsabilidades e negam a sua própria existência agem de má fé. Má fé é não aceitar as suas próprias responsabilidades. Tá? Então, para terminar, galera, eu trouxe esses dois exercícios aqui, ó. Um da UPE, de Pernambuco. O homem está condenado a ser livre. O homem, tal como concebe o existencialismo, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada. Só depois será alguma coisa. E tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. Volta aquela ideia da crítica que ele faz. O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como um modo de ser no mundo. Na perspectiva existencialista, sobre o homem, assinale a alternativa correta. Ele é um projeto de ser? Interessante. É um seguidor das escolhas dos outros? Não é isso que Sartre diz. Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade não tem escolha. Lógico que ele tem, não tem essência. Tem uma natureza concebida por Deus. Não existe Deus, acabamos de falar. É irresponsável por si próprio ao conceber seus atos? É responsável. Então, a certa é a letra A. E daí, na 2, do Enem, ser ou não ser eis a questão, daí uma questão existencialista no Hamlet, né, do Shakespeare. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo. Sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital. Nos obrigam a hesitar, e é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Então, olha aí a temática existencialista do teatro do Shakespeare, lá no século XVI. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar uma tensão, consciência de si e angústia humana. Olha que interessante. Inevitabilidade do destino e incerteza moral não faz parte do existencialismo. Tragicidade da personagem e ordem do mundo, também não é uma tensão que está no existencialismo. Racionalidade argumentativa e loucura evidente, foi discutido isso aqui? Dependência paterna e impossibilidade de ação, também não fazem o menor sentido. Sempre que você tem um existencialismo, você tem como foco o significado da existência. No existencialismo de Sartre, como um ateu, como a gente pode perceber aqui também, dentro do Hamlet, com o que a gente vai se deparar? Com a consciência de que o ser humano, a consciência que o ser humano tem de si, do que ele significa dentro da própria existência, e a angústia que se relaciona ao projeto que ele quer fazer de si em relação ao mundo. Essa filosofia existencialista, ela vai marcar e muito o século XX. Beleza, galera? Então, terminamos aqui. Eu volto na próxima aula para fazer uma conclusão sobre a filosofia do século XX, falar de filosofia na Escola de Frankfurt e também na filosofia da ciência. Valeu? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Grande abraço, até mais!